Amém. Vamos agora à nossa leitura no livro de Mateus, nossa Bíblia do Expositor, no capítulo 2, nesse dia 2 de julho. Espírito Santo de Deus, se faça presente nesta leitura e nos dê sabedoria e inteligência para entendermos a Tua palavra, aplicar, obedecer e praticar no nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos lá. Capítulo 2. Ano 1, depois de Cristo. Pegue a sua Bíblia. Não acompanhe essa leitura sem a sua Bíblia, para a gente lermos as passagens que estão aqui expostas. A visita dos magos do Oriente. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui tem uma profecia a respeito desses magos, que se encontra no livro de Miqueias. Livro de Miqueias, né? Depois aqui de Jonas. Referente aos magos. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. Por que Miqueias citou esta profecia? Essa profecia se cumpre tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente, porque está escrito aqui: que em Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Por que derramaram sobre ele mirra, ouro e incenso? Porque já era desde a antiguidade isto. E foi derramado ali perante ele. Ele não precisou ir ao templo. Ele era o próprio templo. Ele era a própria arca. Aleluia, isso é tremendo demais. Glórias a Deus. Prosseguindo. Verso 2. Dizendo: onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Porque sua estrela vimos no Oriente e viemos para adorá-lo. Seus magos. Ouvindo isso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E convocados todos os principais dos sacerdotes, os escribas do povo, interrogou-lhes sobre onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, da terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o governante que apacentará o meu povo de Israel. Acabamos de ler Malaquias capítulo 5, verso 2. Então Herodes, chamando secretamente, ou seja, em privado, escondido, em secreto, os magos, inquiriu deles diligentemente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, e perguntai com diligência pelo menino, e encontrando-o me avisem para que eu vá e também o adorem. E tendo eles ouvido o rei, partiram,
E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Não é Belém, mas em outro lugar, talvez Nazaré. Quando viram a estrela, onde parou a estrela, regozijaram-se sobremaneira com muito grande gozo. E entrando na casa, ou seja, não o estábulo onde ele nasceu, em Belém, viram o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso, mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Olha só, ofereceram ouro, incenso e mirra. Você já entende o que a palavra de Deus está falando. Não ofereceram no templo. Você também, porque estudou e sabe porque eles não ofereceram no templo. Jesus era o próprio templo. Jesus era a arca. Jesus representava o ouro, a riqueza do reino dele na terra. Jesus representava o incenso, a oferta oferecida como um cheiro suave, suas narinas para aceitá-lo. Jesus era ali, neste momento, o óleo, a mirra, para curar as pessoas e fazer muitos milagres. Não foi preciso ao tempo, porque o templo estava ali perante eles. Eles entenderam quem era Jesus. Aleluia. Isso é tremendo, irmão. Estude. Pregue a palavra de Deus. Que você vai ganhar muitas almas para o Senhor. Continuando. No verso 13. A fuga para o Egito. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: Levanta-te, toma um menino e sua mãe, vai para o Egito e fique lá, até que eu te diga. Porque há de acontecer que Herodes procurará o menino para o matar. E tendo-se levantado, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Do Egito chamarei o meu filho. Você está em Oséias. Vamos lá? Oséias 11. Oséias 11, 1, que diz assim: Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. A profecia se cumprindo aqui, em Jesus. A matança dos meninos em Belém. Só um paracleto aqui, rápido. Não sei se a palavra é essa, mas vou dizer com uma lembrança. Alguns teólogos que chegar aí na live vai dizer que está errada a colocação da palavra paracleto. Vamos lembrar. Sempre o alvo do diabo é as crianças. Porque esta promessa foi feita lá na queda. Ele colocaria a serpente entre a semente. E a semente e a serpente seriam inimigos um do outro. O faraó deu ordem para matar as crianças. E no meio dessas crianças, onde Faraó mandou matar, tinha um libertador, Moisés. Em Jerusalém, Herodes mandou matar as crianças, porque no meio dessas crianças havia um libertador, Jesus. Agora você entende por que Satanás hoje ele oprime as crianças? Mata, estupra. Mãe, pai, matando seus próprios filhos. Porque o alvo do inimigo, o alvo de Satanás é destruir as crianças.
Por quê? Porque de uma criança sai o perfeito louvor. Por meio de uma criança sai bons cidadãos. Entende agora? O alvo do inimigo é neutralizar as crianças. Fazer das crianças o que ele quer. Para virar cidadão perverso, que é a sua imagem. Iníquo. E Deus quer que cada uma de nossas crianças sejam bons cidadãos. Não sejam filhos da perversidade. Sejam filhos benditos do Senhor. Isso está em Isaías 65. Que o meu e os seus filhos não serão para calamidades. Eles serão benditos do Senhor. Aleluia. Voltando para a leitura. A matança dos meninos em Belém. Herodes, então, vendo que tinha sido iludido pelos magos, que eles haviam ignorado sua exigência de que, quando encontrasse o menino, deveriam retornar e contar a ele, zangou-se muito e ordenou que fossem mortos todos os meninos da idade de 2 anos abaixo, que havia em Belém, e em todos os seus termos, segundo o tempo, que diligentemente inquiriria dos magos. Essas palavras indicam que menos de 2 anos haviam transcorrido desde que Herodes havia visto os magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá foi ouvida a voz de grande lamentação, choro e grande pranto. Raquel que chora pelos seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existiam. Tem uma passagem aqui, vamos lá? Jeremias 31:15. Que diz assim: Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Viu aí? Jeremias profetizou lá no período pré-cativeiro e se cumpriu aqui em Jesus. 1 ano depois de Cristo foi escrito isto e se cumpriu em Jesus essas profecias. Amém? Então é isto, né? Já ouvimos. Volta versículo 19. A volta do Egito para Nazaré. Morto Herodes, então eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho José, no Egito. É o terceiro de 4 sonhos dados a José pelo Senhor, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, teve receio de ir para lá. Mas advertido em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. O quarto e último sonho registrado, como dados pelo Senhor a José. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. A palavra Nazareno é empregada para demonstrar a ação em vez da localização. Ele seria desprezado, assim como Nazaré era desprezada. Aleluia. Agora você entendeu. Por que Jesus ele foi desprezado, foi rejeitado, a sua aparência não agradou, porque eles rejeitavam a própria cidade. Isso está em João 1:46. Vamos lá? Todas as referências vamos ler, porque vai dar uma leitura rica para todos nós. João 1:46.
que diz assim: Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem ver. Está vendo aí? Nazaré não era uma cidade aprazível, mas Jesus veio de lá, das cidades que eles rejeitavam, porque aí ia se cumprir a ação, não a localidade, mas a ação. Assim como eles rejeitaram a cidade rejeitou Jesus. Né? Então a palavra de Deus ela é tremenda. Esta foi uma leitura rica e poderosa. Que Deus nos abençoe. Venha pro canal, se inscreva, deixe seu like e vamos ler a palavra de Deus. Até a próxima leitura.